na vida, buscando a plenitude, a paz, a harmonia, e Ele sempre está a nos iluminar, nos amparar, nos assistir nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a vida nos coloca em desafios para o progresso. Rogando a Ele, o Mestre Jesus, que abençoe a todos nós, fazendo uma corrente fraterna do amor através das ondas das nossas vibrações, abraçando-nos com as suas vibrações maiores, nas suas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito bem. Lembrando que todos podem também participar, interagir conosco, participando aí através do Facebook. E vamos pedir a Carol, então, para fazer a leitura do item 19 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, né? Pode ler, Carol. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência, um imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje em dia se acha, e alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Bom, essa mensagem de Santo Agostinho, ela traz um mundo de questões que a gente poderia aqui e vamos tentar debater, e a gente pode iniciar, Mauro, com algumas considerações suas acerca, principalmente dessa questão do progresso, né, que é uma lei da natureza. Exatamente. É importante a gente lembrar, o texto começa falando da lei do progresso, né, que é uma lei natural, uma lei divina, que nós encontramos seu detalhamento no Livro dos Espíritos, nas questões a partir da 776, em que vai tratando então da questão desta lei divina, que é a lei do progresso. E como diz o texto do Evangelho, nas palavras então de Santo Agostinho, em que todos os seres, mesmo aqueles inanimados como os animados, todos estão pautados nesta lei, porque é uma lei universal. E isso então faz com que nós também possamos abranger a nossa compreensão para estender que todas as pessoas, todos os indivíduos estão sujeitos a essa lei, como nas próprias condições em que nós estamos inseridos. Então nós podemos também
entender que os mundos também estão nesta mesma lei. E quando Jesus nos recomenda, então, através das despedidas que ele faz aos apóstolos, né, em que ele vai preparar o caminho para todos nós, em que a casa do meu Pai há muitas moradas, então ele dá essa dimensão do progresso entre os mundos, entre as casas habitadas, entre os planetas, e que nós vamos então começando a perceber melhor a dimensão da criação divina para favorecer o progresso do ser inteligente que é o Espírito. Perfeito. É engraçado, assim, interessante porque os Espíritos, eles nos trazem que todo o universo é povoado, né? Que a humanidade não se restringe à Terra, não é? Muito pelo contrário, né? Quer dizer, se a gente for pegar a Terra em relação ao universo, né, é menor que um grão de areia, né? Então, essa humanidade toda está submetida, né, como eu falou, à lei do progresso, assim como também aquelas habitações que lhe servem, né, que vai acompanhando esse progredir, não é, Carol? É isso. Então, o que é que a gente pode assim complementar em relação a essa questão da lei do progresso? Ainda no primeiro parágrafo, ele fala da lei do progresso como uma lei da natureza, né? É uma afirmação bem forte, né? Já começa partindo daí. Mas em seguida ele trata da destruição, que também é um outro viés da lei do progresso ainda, né? E que a gente pouco considera ou pouco preparado se encontra para enfrentar, né? E a gente enxerga essa destruição na morte, né, por exemplo, de entes queridos, e na própria morte do homem velho que existe em nós ainda, né? Como é difícil a gente se despedir ainda desse homem velho que tem na gente. Mas aqui o texto ele fala, né, com muita propriedade, né? Que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então tudo está em constante destruição, mas visando um progresso futuro, né? Perfeito. A morte biológica, ela é, na verdade, um renascer no mundo espiritual, né? Então, esse aniquilamento, que seria o nada, ele não existe, né? Essa é a grande mensagem de consolação, de esperança que a doutrina espírita traz, porque nenhum dos nossos afetos se perderá ou a gente não terá mais contato. Todos nós teremos essa condição de reencontrar, né? Isso aí é muito, muito bacana. E o princípio importante também é que tudo renasce, né? Continua a senda do progresso. Então, as etapas dos indivíduos na sua vida biológica, né? Os mundos nos seus ciclos evolutivos, é necessário então que se transformem, renasçam com outras perspectivas. Com parênteses aí que nós podemos observar que não há uma destruição definitiva. Então, o mundo não vai se acabar como normalmente a gente ouve as pessoas se colocarem, né? Uma vez com água, depois a previsão de fogo. Não há essa possibilidade. Há uma transformação natural necessária para que facilite a senda do progresso daqueles que habitam, o ser inteligente que habita os mundos. Da mesma forma como a gente observa hoje, né, no detalhamento, então, na busca da compreensão, então, do universo, né, na nossa ignorância, na nossa pequenez, em que nós temos aí a possibilidade hoje de encontrar grandes aglomerações celestiais, galáxias, que estão interagindo entre si, que nós conseguimos acompanhar através das pesquisas, da astrofísica, né? Nós observamos então toda essa dinâmica que se tem dentro do universo e que nós agora, através então da proposta da doutrina espírita, compreendendo melhor a lei do progresso, a gente vai entendendo melhor o dinamismo que está nas leis divinas, na sua criação, concetâneo para que nós possamos progredir e avançar cada vez mais. Como diz Emmanuel, né? Tudo conspira para o bem. Então, para o bem, nós precisamos então
progredir moralmente, para que nós compreendamos e vivenciamos o trabalho no bem. Um outro ponto assim que é interessante a gente só ressaltar nesse primeiro parágrafo é que ele fala dos seres animados e inanimados. E muitos de nós têm uma certa dificuldade de compreender como um ser inanimado pode progredir, né? A gente sabe pela própria orientação dos Espíritos que primeiramente o que se progride no homem é a parte intelectual. Com essa parte intelectual mais desenvolvida, ele começa a ter as noções do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, e então começa a evoluir a parte moral. Durante todo esse caminhar, vamos falar da Terra. A Terra ela é composta, e a gente sabe por exemplo, as placas tectônicas, né, que se movimentam e provocam uma série do que a gente vê como catástrofes ou destruições, né, mas que são movimentos para que haja uma renovação e haja um progresso. Então, à medida que a gente vai avançando moralmente, vai chegando um tempo em que os homens vão se tornando bons, a Terra vai ser habitada, pela sua grande maioria, por homens bons, que se esforçam em seguir as leis divinas, né? E nesse meio tempo, a Terra ela vai se transformando materialmente num lugar onde não mais existirão essas ditas catástrofes, né? Vai haver uma sedimentação, ou seja, vai ser um lar que não será mais preciso ter essas destruições. Por quê? Porque já houve a renovação interior no homem para que ele possa então estar no planeta de regeneração, né? Mas a gente poderia aqui, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Eu gostaria de fazer um complemento ainda sobre a destruição, né? Porque existe muita polêmica em torno disso, né? Bom, se fosse só sobre isso, a gente teria muito o que falar sobre. Mas esse comentário adicional é para dizer que a destruição ela faz parte do progresso, né? Mas não há um estímulo. A doutrina espírita não estimula, por exemplo, a destruição. A gente tem visto, né, a maneira indelicada como a gente tem agido em relação ao nosso planeta, né? A humanidade. A gente consome os recursos, a gente joga muito lixo, a gente realmente não tem tido muito cuidado, né? A gente está destruindo de uma maneira nociva o nosso planeta, e não é desse tipo de destruição que o Evangelho, nesse contexto aqui, vem falando. Perfeito. Porém, a providência divina também se aproveita desses momentos, dessas ocasiões, para gerar algum tipo de ensinamento, né? E aí os seres humanos acabam sofrendo as consequências desses atos impensados. Isso também acaba gerando um tipo de progresso intelectual, porque a gente tem que refletir sobre novas soluções para aqueles problemas criados por a gente. E moral, porque nesse contexto a gente tem que arrumar um jeito de conviver melhor uns com os outros, né? Sim. A gente poderia até pegar assim como exemplo essa questão da falta d'água, especialmente agora no Sudeste, né? Embora o nosso Nordeste sofra disso aí, exato, mas ganhou uma repercussão maior com essa questão lá em São Paulo, especialmente, mas como não é o aprendizado nosso em termos de como sermos mais previdentes em relação ao uso de um bem, né? Quer dizer, é preciso, infelizmente, que nós passemos por isso para que haja um aprendizado, né? Para que a gente comece a saber como tratar com esse recurso. É verdade. Há muitos anos, algumas décadas já, vários pesquisadores têm trazido à luz do conhecimento, né, o problema do cuidado que se tem especificamente com a água, que é um bem precioso para todos nós. E nós estamos relegando isso, vemos relegando até o momento em que nós temos que sentir a necessidade de saber cuidar, né, dessas riquezas necessárias à vida. Então isso faz parte então de um processo, de um progresso, né? E como a gente tem neste capítulo, né, esta progressão que pauta então todos os habitantes de um planeta, e os planetas também vão se acomodando na senda do progresso universal, nós vamos observando que tem os mundos iniciais, chamados primitivos, e os mundos celestiais, né?
E dentro dessa escala há uma intermediação, onde nós nos encontramos na primeira escala dos mundos intermediários, que é o mundo de provas e expiações. Daí a gente entender que estamos ainda no começo desse progresso. E o nosso planeta nos serve então para que nós estejamos aprendendo a lidar com os princípios materiais, estabelecendo então, compreendendo as suas leis, as suas relações, buscando a compreender então as leis que a natureza oferece ao conhecimento humano, para que a gente possa saber interagir com este meio, neste aprendizado inicialmente intelectual, e que vai gerar necessidade de uma acomodação maior. Então, portanto, nós temos que desenvolver o outro lado, que é o lado moral, através da fraternidade, da saber distribuir as riquezas, saber lidar com as riquezas, saber da necessidade do outro, fazendo com que o planeta, então, passe a ter comportamento através da sua população, de maneira que o progresso agora moral vá se engendrando, vai acontecendo, para fazer com que o princípio inteligente, o espírito, vai alcançando então essa senda do progresso, essa busca do progresso, a sua melhora, a sua ascensão, que tem que ser intelectual e moralmente. Com certeza. A gente também transmite pela rádio Rede Amigo Espírita, canal 5, e pedimos que vocês participem, mandem para a gente perguntas, suas considerações, para que possa enriquecer com vários pontos de vista acerca do tema que está sendo abordado. Para quem nos acompanha também, o Mauro ele tocou num ponto que eu acho interessante a gente socializar, mas Allan Kardec, através dos ensinos dos espíritos, ele faz uma classificação didática, né? Isso é sempre bom a gente estar ressaltando, porque essa gradação dos mundos, ela vai ao infinito, né? Mas didaticamente, pelas suas características, podemos dividir em 5 categorias os mundos, né? Então, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é onde nós nos encontramos, mais próximos dessa terceira categoria, que é o mundo de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestiais ou divinos, né? Então a gente percebe até pela própria palma da mão o quão ainda nós precisamos percorrer, nós aqui da Terra, né? Mas falando nessa questão, no segundo parágrafo ele começa exatamente falando que existe uma dupla progressão, né? Ao mesmo tempo que os seus habitantes moralmente progridem, materialmente o nosso mundo ele vai também progredindo, né, Carol? Era isso que eu vinha pensando aqui durante a leitura, né? Nós temos uma constituição física adequada ao planeta que a gente habita, né? E essa constituição física, ela depende muito do nosso estado moral, com raras exceções de seres crísticos como Jesus, né, que tiveram toda uma adaptação para reencarnarem no planeta, porque aí tinha uma missão. Mas, de uma maneira geral, nós temos uma constituição física bem adequada ao nível do evolutivo do planeta e de acordo com o nosso nível intelectual e moral. E dessa maneira a gente pode pensar que à medida que os habitantes vão progredindo moralmente, então cada vez mais vai havendo uma menor necessidade desse contato com a matéria, que existe e é importante, né, durante um certo período evolutivo, mas que depois essa matéria tende a ficar mais depurada em mundos cada vez mais evoluídos. E assim, à medida que os habitantes progridem moralmente, materialmente também os mundos vão passando por processos progressivos, não é isso? Perfeito. Tem aqui uma participação, 2 na verdade, vamos ler aqui, de quem nos acompanha. O Diego ali fala assim: eu acredito que o cuidar da natureza é parte integrante decisiva para a progressão da Terra. É importante perceber que à medida que o ser humano progride e se tornar um ser menos animalizado e mais distante da matéria, ele se torna mais responsável por cuidar dela, né, da Terra. E Fernando Fisch diz assim: com certeza, Diego, no mundo
de regeneração ao qual estamos caminhando, a natureza será parte essencial de nossa evolução ainda maior. E aí cabe, a partir desse segundo comentário, né, fala que o mundo está caminhando para uma regeneração, né? Na verdade, quem deve caminhar para a regeneração são os habitantes do mundo. Sim. Porque esse progresso material ele é decorrente, né, desse progresso moral dos seus habitantes. Sim. Então, se as pessoas, né, se a gente, eu, você, cada um ficar aguardando que o mundo progrida, se a gente realizar a nossa parte, aí será um trabalho muito difícil. Eu tenho um pensamento em relação a essa questão, porque a gente sabe que o tempo, a Terra, essa questão que a gente falou anteriormente das placas tectônicas, né, toda essa evolução, o mundo está se adaptando para exatamente servir de habitação para seres com uma moralidade maior, né? Ou seja, esse caminhar, esse progresso é algo que não tem como você deter, né? Por isso que, se nós não caminharmos na direção do bem, né, chegará ao ponto que nós estaremos, ou muitos de nós estaremos, vamos dizer assim, sem ter a condição de permanecer neste mundo, porque estaremos perturbando, né, perturbando demais. E aí existe uma questão que, inclusive, até às vezes as pessoas confundem de algum tipo de regressão, né? Que a gente sabe que pelos Espíritos eles falam que nós não regredimos, mas a mudança de um planeta como a Terra, por exemplo, num estado já de regeneração, para um outro planeta mais primitivo, ou de provas e expiações, né, esse intercâmbio ele existe até com um duplo objetivo: fazer com que a gente que foi para uma habitação menos evoluída que nós estávamos, a gente possa dar valor ao planeta que nós estávamos, inclusive com aqueles seres mais caros a todos nós, nossa família espiritual, enfim, e ao mesmo tempo com a nossa inteligência auxiliar aqueles irmãos que ainda estão na sua primitividade ou estão numa escala ainda inferior à nossa, né? Que foi o que aconteceu com a Terra quando vieram os egípcios, enfim, né? Sempre tem essa lei da solidariedade que rege, né, o universo. É importante a gente lembrar, quando a mensagem nos traz aí a dimensão temporal, né, de que nós não conseguimos acompanhar um certo progresso material do nosso planeta, por exemplo, mas a gente tem os indicativos, a gente tem as marcas, né, desse progresso, mesmo que a gente não acompanhe em uma, duas, algumas gerações, mas a gente tem a compreensão das marcas desses ciclos, dessas etapas em que houve mudanças significativas no nosso planeta, inclusive do desenvolvimento de toda a vida sobre o planeta, né? E isso então faz com que a gente possa agora compreender este processo, compreender o processo então que vai dinamizar, facilitar, desenvolver o homem, o ser humano, no duplo aspecto intelectual e moral, e ao mesmo tempo está também sendo colocado o progresso material do planeta. A compreensão então das leis que regem a natureza faz com que o homem então possa interagir de maneira mais apropriada, aproveitando os seus recursos, respeitando esse ciclo que esses recursos promovem. Então nós vimos isso até a década de 60, começo da década de 70, não se falava em ecologia. De repente hoje uma criança sabe o cuidado que tem que ser com o lixo. Mesmo que a população ainda não compreendeu e não desenvolve ações eficazes, né, com respeito ao lixo, com respeito aos animais, com respeito à água, a distribuição correta da água, o uso correto, não malbaratar esse recurso, utilizando para si em detrimento do seu semelhante. Então nós estamos trabalhando, compreendendo essa necessidade dessa interação das questões que o mundo oferece com a compreensão, ou seja,
a natureza que nos oferece com a vida que nós desenvolvemos, até o ponto em que nós vamos interagir de maneira eficiente, equilibrada, fazendo com que então esta permanência nossa no planeta Terra promova então essa capacidade de compreender estas leis que estão regendo o nosso planeta. E daí nós podemos então começar a compreender que no nosso planeta nós temos então essa gama de experiência, de espíritos que ainda estão caminhando no início desse progresso e aqueles que já alcançaram determinados níveis. Então essa diversidade serve para a gente compreender como é que os mundos se desenvolvem. Então, para deixar bem claro de que não haverá uma ruptura entre a vida, entre o progresso do planeta e sua população em uma determinada data, uma determinada época, mas é um processo contínuo que vai se desenvolvendo à medida que nós vamos compreendendo e interagindo com o mundo. E aí vai predominar, como predomina ainda hoje o mal sobre o bem, até que nós consigamos compreender que para melhor viver é fazer o bem, que nós vamos então ter uma população de predominância da prática do bem. É isso que a doutrina espírita chama atenção a todos nós, para que possamos desenvolver em nós esta capacidade dessa compreensão e engendrar então em nós como mecanismo de desenvolvimento do progresso, através então da transformação moral, da renovação, a superação do homem velho pelo homem novo, a compreensão então das leis da natureza, das leis divinas, para que nós possamos então evoluir e fazer com que o nosso planeta também esteja numa casa, numa habitação de espíritos mais elevados. E a natureza ela não dá saltos, não é isso? Exatamente. Inclusive o próprio Santo Agostinho, nesse texto, ele fala que desde os primeiros átomos que se aglomeram para constituir o globo, né, o mundo, enfim, até a sua condição celestial, essas mudanças são imperceptíveis para cada geração. Exatamente. Mas se a gente pudesse realmente acompanhar toda essa evolução do mundo, a gente verificaria essa constante transformação. Isso lembra inclusive um filósofo Heráclito, que mais ou menos ali 500 anos antes de Cristo, ele dizia: a única coisa que é permanente é a mudança, né? Mas só para falar de uma coisa prática, que o Mauro estava falando, essas questões da ecologia, do saber lidar, e que a gente ainda fala em muito. Terça-feira agora passada, um passeio em família, a gente foi à Bica. Está bem mais organizada, está muito bacana o passeio. Só que a gente vai se deparando... É importante dizer que é a Bica aqui pra gente. É verdade. Nós estamos falando de João Pessoa, né? João Pessoa é um parque botânico, né? E zoológico também, zoológico, né? E botânico, né? É verdade. Gente... De lazer. Muito bem, Mauro. Muito bem. Então a gente teve terça-feira lá, e aí a primeira coisa que eu me deparei quando a gente chegou, logo assim, tinha um lago com alguns patos e peixes, foi uma criança de colo, sentada assim, não criança de colo não, mas uns 2, 3 anos já, sentada na mureta, com aquela pipoquinha e jogando para os patos. E os peixes também, os patos lá brigavam pela pipoca. E lá tem por todo canto: não alimente os animais. E o avô que o acompanhava dizia só assim: não jogue não. Aí não jogava. Olha, vão reclamar. E a criança, evidentemente, naquela brincadeira, para ela era o máximo, era jogar algo e o animal comer. Mas o avô poderia ter realmente uma atitude mais, dizer assim: olha, não pode fazer isso. Não é que vão reclamar, a gente não deve fazer. E também pelo parque, infelizmente, quantas garrafas, quantos plásticos, papéis jogados, e olha que tem por toda a Bica, tem lá espalhados os cestos de lixo, né? Mas é incrível como a gente é incapaz, generalizando, de guardar aquele lixo na sua bolsa, no seu bolso, né? E quando chegar, porque a gente está ali tão próximo da natureza, junto aos animais, e a gente vê tanta essa questão, né, Carol?
Sabe, Paulo, hoje eu estava pensando bastante sobre o Evangelho nesse momento, né? Sobre a mensagem e nesse momento estava assistindo o jornal na televisão e muita notícia muito ruim, né? Como a gente sempre vê, né? Mas aí eu me dei conta de algo que me deixou até feliz, né? Que talvez se essas notícias fossem exibidas em outras ocasiões, elas não gerassem nenhum tipo de comoção nas pessoas. E hoje isso gera tanto impacto porque as pessoas veem aquelas notícias e se comovem. Isso gera algum tipo de sentimento baseado na empatia, porque você vê a pessoa sofrendo alguma dor e você se coloca naquela situação. Há um apelo, né, quando a família chora, o câmera dá um zoom para poder deixar a coisa mais apelativa. Por quê? Porque as pessoas em casa vão reagir àquele tipo de estímulo com empatia, com compaixão, com sentimentos que nos mostram de alguma maneira, né, que essa destruição que a gente vê por aí, ela se reverte num tipo de progresso moral também. E a gente já pode reconhecer alguns avanços. Sim. Há aqueles que jogam lixo no chão, mas há muitos outros que já compreendem a necessidade de jogar o lixo no local adequado, e há tantas pessoas fazendo campanhas pela natureza e pela preservação de determinadas espécies e pela limpeza dos mares e rios, que a gente não fique com esse sentimento, né? Pelo menos que a gente faça um esforço por ver que já há, sim, um movimento de progresso. No fundo, essa mensagem aqui, ela é uma mensagem de bastante otimismo. É evidente que a gente vê aí, quando ele diz assim, que isso nos capacita, nos dá indício da gente entender a grandiosidade da criação, que nos mostra, então, o caminhar do progresso, que não é um caminhar do progresso do bem material, da boa vida, do conforto, mas é muito mais além disso. Há uma perspectiva de uma vida eterna, uma vida de progresso que a gente pouco pode vislumbrar na capacidade que nós temos, na grandiosidade que é a criação, dos caminhos que nós podemos percorrer e vamos percorrer dentro desta criação divina. Então nos abre uma perspectiva de que este caminho é um caminho que nos leva a uma felicidade, aquela que ainda a gente não conseguiu compreender nas palavras de Jesus, que a felicidade não é deste mundo, mas mesmo não sendo pleno neste mundo, mas quando a gente está feliz, a gente experiencia essa possibilidade. Então essa proposta então do progresso dos mundos nos oferece essa capacidade, mesmo na nossa limitação, de poder dar a perspectiva de uma vida melhor, de uma vida realmente feliz, e que nós possamos vivê-la. E ela é permitida já na nossa relatividade. Então, esse caminhar do progresso amplia a capacidade do ser humano, saindo da sua esfera, do seu limite, das suas necessidades, mas avança para uma necessidade de uma perspectiva de felicidade, de paz, de harmonia, que a gente sempre está buscando, que muitas vezes a gente não compreende, não sente, e agora a doutrina espírita nos oferece essa perspectiva dessa compreensão, de começar a lidar com esses valores. Mas e por que hoje ainda nós enfrentamos grande dificuldade? Por que hoje a gente ainda observa, como a gente verificou alguns meses atrás, um linchamento de um ser humano? Como é que a gente ainda lida com isso? Esse é o conflito, são os momentos da transição, são os momentos em que nós temos que verificar os ensinamentos de Jesus com mais propriedade, com mais profundidade. Então os escândalos estão aí, mas nós não devemos ser o protagonista, nós devemos evitar que eles aconteçam. Mas e por que acontece? Porque ainda nós estamos nessa ignorância, nessa perspectiva de oportunidade que a divindade nos oferece através das vidas sucessivas, da reencarnação, oferecer oportunidade de progresso. Então mesmo aqueles espíritos que estão ainda na sua ignorância, impregnados então ainda em ações maléficas, são dadas oportunidades de renovação, de perspectiva de entender a vida nessa outra dimensão, e eles então estão aqui oferecendo mais uma vez a oportunidade de progredir e para todos nós de entender que o caminho do mal é um caminho do equívoco, que não leva a nenhuma perspectiva. Essa é a proposta então
que o Evangelho nos traz, a essa reflexão em que nós nos inserimos na compreensão do progresso, da lei do progresso. E é importante a gente também assim evidenciar que no planeta Terra nós temos habitantes de vários níveis, né? Todos nós aqui não somos do mesmo nível. Você tem um conjunto de habitantes que vem desde selvagens até homens de uma intelectualidade, de uma parte moral mais avançada, porque é um processo de ajuda mútua, né? Para que haja o progresso. Se todos fôssemos iguais, se fosse uma homogeneidade, talvez fosse difícil a gente poder compreender e fazer as comparações. Nos mundos inferiores, no qual a gente ainda se encontra, há a necessidade da escuridão para que a gente possa valorizar a luz, que a gente possa dar valor à luz. É necessário a doença para que a gente possa dar valor à convalescência, à saúde, enfim. É preciso que haja escassez de água para que a gente dê valor àquela pouca água que nós temos hoje para utilizar. Não desperdício, né? O equilíbrio Exato. do consumo, né? Então está levando tudo isso. Não tenha dúvida. É tudo um processo pedagógico da divindade para que a gente possa efetivamente, nas grandes dificuldades evoluir. que nós temos, ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de poder auxiliar. Então aqueles que já sabem um pouco têm capacidade de estender a mão para aqueles que estão necessitados. Então essa convivência é a oportunidade para que nós aprendamos e desenvolvamos em cada um de nós. Deixa eu colocar aqui uma participação do Fernando Gomes de Souza. Ele faz a seguinte colocação: quando a alma se evangeliza e compreende a lei do perdão, não acontece mais violência. É a proposta de Jesus, né? Quando ele dá na sua oração, nos ensina a orar, né? Ele enfatiza essa necessidade, e isso faz parte de um processo de evolução moral. Então, perdoar ao nosso semelhante à medida que nós compreendemos a necessidade do perdão. Então, nós devemos buscar o perdão à medida que nós também estamos entendendo e desenvolvendo esse mesmo mecanismo, né? Ele já nos ensinou na oração dominical, no Pai Nosso, essa compreensão do perdão. Evidentemente que é fundamental. Quando nós entendemos, então, esse mecanismo do perdão, que é um alívio para todos nós, de quem realmente perdoa, evidentemente nós estamos nos evangelizando, nós estamos progredindo moralmente. Não tem nenhuma dúvida a respeito. Quer perguntar sobre a colocação do Fernando? Eu lembro sempre do auto-perdão, quando eu vejo alguém falar do perdão, né? Porque talvez como psicólogo a pessoa se depara com grandes situações de grandes culpas, né? E talvez seja a situação mais complicada para a pessoa conseguir sair, né? Quando a pessoa realmente carrega uma culpa a respeito de si mesma, fica muito difícil, enfim, crescer em outras áreas, outras esferas, né? A necessidade de perdoar os outros e de se perdoar também, porque a falta do perdão, a culpa, no fundo é o orgulho mostrando a sua face, né? Porque você no íntimo pensa, né? Mas quem sou eu que tô errando? Como se a gente fosse grande coisa, né? Mas aos poucos, com reflexões, com experiências, a gente tende a superar e compreender realmente as nuances do perdão. Eu acho até que tem a própria culpa pelo fato de não conseguir perdoar o outro, né? Às vezes você tem até na família a dificuldade de um pai de pedir desculpa, o perdão ao filho, né? Porque se manter numa posição que é uma posição social, na verdade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o espírito que hoje é um filho, mas ele é bem superior a você, quer dizer, não existe essa como espíritos imortais, né? Maria Betânia Veiga faz a seguinte pergunta:
perdoar é necessário esquecer? Carol, o que você diria? Olha, o esquecimento, ele nunca vai ser possível porque a memória é um atributo do espírito. O esquecimento no sentido de deletar aquela informação lá do seu HD para sempre, né? Isso não será possível. Agora, que sentimento te evoca esta lembrança? Eu acho que talvez seja esse o ponto-chave. Se você lembra disso enquanto um fato, como quem lembra de um filme, como quem lembra de um evento, é uma coisa. Mas se isso ainda te faz assim um sentimento de animosidade, de talvez de represália, de vingança, alguma coisa, então porque de fato o perdão não houve. Então por isso que se diz assim, né, que o perdão é o esquecimento das ofensas, não é o esquecimento do fato, é o esquecimento da ofensa, daquele sentimento que acaba sendo evocado. Se a pessoa lembra e ela se altera, o coração começa a palpitar, começa a suar, né? Vem toda aquela lembrança, enfim, aquela que você colocou, né? Então não houve perdão verdadeiro. Houve perdão. Né? Agora, esquecimento aí já é uma questão de Alzheimer, né? Enfim, são outras questões. Né? Isso é importante as pessoas dizerem, né? Mas o Fernando Fisch diz aqui o seguinte: a violência é uma característica explícita da falta de aprimoramento moral. No Livro dos Espíritos, explica que quando o homem conseguir evoluir moralmente, estará alcançando patamares bem mais tranquilos e não haverá mais violência em nenhum sentido. Com certeza, né? Essa é a nossa luta individual e da sociedade como um todo. É a gente não mais praticar, é a gente compreender que fazer o bem é o que nos faz bem e que o outro, a felicidade do outro é que nos completa, porque ninguém se iluda de achar que será sozinho feliz, né? E quando você verificar um irmão que está passando por necessidades, seja um irmão mais próximo consanguinamente ou não, né, a gente nunca vai alcançar a verdadeira felicidade quando alguém estiver passando por necessidades, né, básicas, enfim. Carmen, quando se perdoa, lembra-se sem mágoas. É isso. Acho que é o resumo que a gente tinha dito. É isso. Eu lembro, só para a gente tocar no ponto que a gente já está quase encerrando, né, nosso horário, eu lembro que numa aula de história a professora falava sobre a evolução das espécies, né, muita teoria de Darwin e tal, e alguém lá disse assim: eu não acredito nisso, né? Eu sigo a Bíblia e lá diz que foi feito assim, assado. E eu lembro da resposta que a professora deu, que vem muito ao encontro do que Santo Agostinho falou. Ela disse assim: minha filha, o Deus da evolução das espécies é muito maior, é muito mais grandioso do que o Deus que faça assim e faça assado, porque a complexidade, né, da evolução em si demonstra essa inteligência suprema, né, essa causa primária ou primeira de todas as coisas. E além disso, Paulo, nos coloca numa posição de co-criadores. Né? A gente vivencia uma solidariedade universal, inclusive na progressão moral de cada um, na progressão moral da coletividade, na progressão material do espaço que a gente habita. Porque Deus, ele poderia, na sua grandiosidade, ter criado o mundo da maneira como ele entendesse, mas ele entendeu de criar um mundo de uma maneira que ele fosse progredindo, que nós fôssemos colaboradores nesse processo. E essa responsabilidade a gente não pode fugir, por mais que a gente queira. Que faz parte do progresso, né? Faz parte do progresso. Desvendando, então, os mecanismos pelos quais a vida se desenvolve, né? Se encadeia, né? Não é simplesmente uma dádiva ou um advento que acontece simplesmente por vontade de um ou de outro, né? Mas é um processo que está dentro da perspectiva que se desenvolve a capacidade de compreender
E essa compreensão nos leva a uma interação muito maior, né? Uma interação que faz com que haja o respeito, a compreensão, e aí chamando para a questão da moralidade, né? A fraternidade, a caridade, né? Para que possa se desenvolver o progresso efetivo, intelectual e moralmente, né? Gente, nosso tempo já até estourou. Se fosse possível, a gente ficaria aqui, né? O tempo assim podia estourar mesmo. O assunto dá muita discussão, são muitos temas, né? Uma coisa puxa a outra, mas nós queremos assim agradecer a participação da Carmen, do Fernando Fisch, Fernando Gomes, o Diego Aristófanes, Moisés Dantas, Aninha Timóteo e também a galera lá do M de Pernambuco, né, que está acompanhando a gente. Um abraço para vocês e sempre estejam conosco às quintas-feiras, às 20 horas. Sempre tem um Evangelho online, né? Eu queria então pedir para que quiser fazer uma consideração final, Mauro, né? E aí a gente passaria a prece final para a nossa irmã Carol fazer. Agradeço a atenção de todos, esperamos que tenham esclarecido alguns pontos, não vai esgotar, mas esclarecer alguns pontos desse item do Evangelho, do capítulo 3º, finalizando esse capítulo, que nós possamos ter contribuído a uma reflexão para que possamos sentir mais integrados na vida e para que nós possamos progredir constantemente na nossa capacidade de entender a vida e fazer com que nós possamos praticar o bem. Obrigado, Mauro. E vamos fazer então a prece final, Carol? Vamos sim. Vamos lá, gente, vamos orar. Mestre Jesus, espiritualidade amiga de auxílio, o Evangelho na noite de hoje, compreendemos um pouco mais, Senhor, os teus ensinamentos e a necessidade que temos de nos reformar intimamente para acompanhar o progresso do nosso mundo e chegarmos mais rapidamente ao regaço do nosso Pai Celestial. Que fique em nossos corações na noite de hoje uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva, porque hoje compreendemos, Senhor, que o progresso é uma lei da natureza. Estamos todos fadados ao crescimento, estamos todos fadados a estar mais perto de Ti. Nos auxilia, Pai, na melhor compreensão de nós mesmos, nossos defeitos, nossas dificuldades íntimas, para que possamos, com esforço, melhorarmos dia a dia, para alcançar a plenitude. Nos abençoa os nossos familiares e permite que tenhamos mais uma semana cheia de paz. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite a todos e muito obrigado pela participação.